Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 425º episódio do podcast, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos mais detensos, clientes Platinum, que vão lá em gigahertz.fm/apoio, e dentre as vantagens tem a edição sem edição. Pessoal que assim que a gente acaba de gravar, recebe o link, quer dizer, tem um link específico, cada pessoa que assina tem um link para cadastrar no aplicativo de podcasts e receber assim que a gente acaba de gravar o episódio sem cortes, rapidinho, com papos que não entram aqui. Temos uma boa meia hora de conversa aqui hoje. Falamos de usar microfone novo, diferença das IAs de antes para agora, o que isso quer dizer no trabalho, uma pré-pauta sobre um assunto que vai pintar já já. Com quem? Comigo, Marcos Mendes. Tem aqui o Coca e de volta ao podcast, cobrindo aqui a viagem nipônica do Rambo, o Arthur de Vigir. Tudo bom? Tudo Excelente, bem. Olá. Bem-vindo, Diva. Obrigado. Obrigado a você que está doando o seu tempo aqui em dia de jogo do Flamengo para gravar o ADT. Se vazar algum grito de algum torcedor, não sou eu, mas é algum flamenguista aqui perto de mim. É bom que você já sabe que se saiu gol ou não, né? Se bem que se eu estivesse na situação, teria uma TVzinha no canto, só para eu saber o que está acontecendo ali no mundo. Não, meu cérebro vai voar muito, melhor não. Te entendo. Muito bem, quero começar aqui trazendo os follow-ups sobre as últimas semanas. E a gente comentou, na verdade, na edição sem edição da semana passada, o Rambo contou da epopeia dele para tentar fazer check-in antecipado de um dos voos da viagem dele, e que ele precisou entrar no console do navegador para ver qual que era o código do erro, e era tipo um endereço muito longo. Ele falou, cara, por que não bota esse erro no site para saber o que tá acontecendo e resolver? A gente falou um pouquinho sobre isso, tipo o alerta erro inesperado, que é engraçado porque se aparece o erro inesperado, quer dizer que ele foi esperado, né? Enfim, um ouvinte anônimo falou o seguinte: desculpa a pergunta, mas tem tanto erro cabeludo para resolver que compensa ter uma tela para cada um, ao invés de reparar os erros? Como eu não sou desenvolvedor, mas o Arthur e o Coca são, e aí? Sim, porque erros não são... Nem todos os erros são preveníveis, vamos colocar assim. Bugs acontecem, né? Bugs happen. Então, vai acontecer, faz parte da programação, então você tem que ter uma tela de erro para informar para o usuário que alguma coisa deu errada, algum problema aconteceu, e aí vai de empresa para empresa informar qual o erro. Tem empresa que detalha bastante, tem empresa que não, enfim, isso daí é de empresa para empresa. E aí quando a gente é desenvolvedor, a gente abre lá o console do navegador para ver o que pode ter acontecido e tenta resolver de vez em quando. Mas tem que ter. Não tem como não ter telas de erro. Tela de erro é uma só, né? Você faz só uma e exibe todos os erros. Porque não dá pra corrigir todos os erros, né? E cada erro que você corrige, você insere mais 2, que ficam escondidos, né? E assim fica, né? Não tem como você remover os erros. Pega-se os maiores. Galera de qualidade, né? Vai testar, né? Aqueles testes. Eu entro no bar, peço infinitas cervejas, pago com menos 3 dinheiros, giro no banquinho e o bar pega fogo. Foi que resolve. Mas comunicação é importante, né? Eu tive um problema que eu não abri o console, mas eu apertava um determinado botão e não fazia nada. E eu achava que tava ok, né? E acabei descobrindo que não tava ok. Né? Era um pagamento que não estava sendo feito, mas para mim estava sendo feito, e vai e volta, né? E aí então cancela isso, cancela aquilo, uma série de mas eu tô fazendo aqui e tal. Resumo da história, era um cartão virtual que não era aceito. E nada. E a tela de erro não informava, né? E aí eu coloquei um cartão físico e foi o mesmo comportamento no final das contas. Aperto o botão, não fazia nada, mas né, era registrado ali no processo. Então, informar, você tem que saber, né? O que tá acontecendo, se foi bem sucedido ou não. A galera de terminal fica meio pavoroso, porque quando é bem sucedido não acontece nada. Você manda um comando, ele... tá. Ele só te avisa quando dá erro, se avisa. Então tem comunicação importante. Tem 2 categorias de erros, né? O erro que a culpa é do sistema, do site, do serviço, do aplicativo, e o erro em que a culpa, eu vou colocar a culpa entre aspas, é do usuário. Se a culpa for do usuário, você tem que dizer pra ele poder mudar o que ele tá fazendo. Tipo, endereço cumprido demais. É óbvio que o Rambo tinha que ficar sabendo disso pra ele ajustar como ele tá fazendo endereço. Ele podia testar 100 mil vezes e ia dar o mesmo problema de uma interface não responder, né? Então, o Coca falou uma coisa importante. Você dá ali o comando, você clica no botão, tem que existir algum tipo de feedback que a pessoa entenda que
o comando foi enviado e está acontecendo alguma coisa, mesmo que não aconteça nada. E o nada é o quê? Deu um erro, apresenta o erro, né? Mas é aquilo, tipo, eu lembro que eu vi um tweet uma vez, na época de Twitter, né? Que eu vi um tweet uma vez que era assim, né? Conversando aqui com meu filho. Papai, o que você tá fazendo? Tô tirando os bugs que eu coloquei, os bugs que estão aqui no código do meu app. Tá, mas por que você pôs esses bugs, então, no código do app, né? Porque é isso, se você soubesse que eram bugs, você tinha tirado. Exato. E aí, Joãozinho tem 25 bugs, ele trabalha o dia inteiro, elimina 4. Ele tem 48 agora, né? São essas mesmas histórias do teste de erros também. Tem uma que eu acho muito boa, né? Que um engenheiro de QA entra num bar. Ele pede uma cerveja. Ele pede 0 cerveja. Ele pede 999.999 cervejas. Ele pede um lagarto. Ele pede menos uma cerveja. Ele pede um grigulululul. E vai testando. É isso, tem que testar, né? Mas se o erro é uma coisa que o usuário consegue resolver, ele tem que saber que ele tem que mudar o comportamento, né? Se é do site, é do site. É pior do que não ter tela, é ter uma tela que não informa. Eu acho isso o pior de todos. Porque, ocorreu um erro. Tá. O que? Que erro? Ou coisas... O Windows é mestre nisso. Ocorreu um erro. O erro é o EBZZ45-V... Tá, isso não me diz nada. Não tem nem pra onde eu ir. Eu consegui resolver, por quê? É um erro de conexão. Pode ser, eu não tenho como resolver, né? Então, erros têm que ser informativos quando é coisa que o usuário consegue agir em cima disso. Aqui em casa eu tenho o Diet Pi-hole rodando na rede, então bloqueio um monte de trackings e tudo mais. E quando o site começa a ficar muito estranho, alguma coisa não funciona, eu já sei que é isso. Então, aí eu vou lá, desativo e consigo funcionar. Mas dificilmente o usuário sabe identificar essas coisas, né? Então, tem que informar. Eu acho que esse é o principal. E quando é erro do usuário, tem que falar de forma bonitinha, mas tem que dizer o que aconteceu. Situar, né? Senão, fica nesse loop de... A pessoa brava com o site fala assim, pessoa ignorante, não percebeu. Não percebeu, não dá para as pessoas saber, adivinhar, né? Que o endereço é muito comprido. Agora, sobre os diferentes jeitos de ativar o C-Cedilha, que é bem aquele assunto ADT, né? Um comentário vira um episódio que vira um follow-up e passa por vários episódios. O Júlio Madeira falou o seguinte, que ele costuma deixar todos os dispositivos em inglês para praticar o idioma, e porque nos anos 90, os patches de segurança chegavam primeiro em inglês e depois em outros idiomas. Sendo assim, ele conclui, até hoje eu evito de usar teclados que venham com a tecla C-Cedilha. Eu acho absurdo o nosso idioma tem vários caracteres aceituáveis e não tem uma tecla física C-Cedilha que vai salvar a minha vida. A diferença é que eu uso o layout do teclado em inglês e o input em Brazilian. Assim é só você clicar no acento, é como eu faço também. Aí eu falando, Marcos, é só você clicar no acento, ou então apertou o acento ali e escolhe se quer o C-Cedilha, o A com acento agudo e as outras vogais todas com acento agudo. Ele falou que gosta porque é a mesma ação, tanto para o C-Cedilha quanto para as vogais acentuadas. E essa parte eu concordo 100%. Eu fico perdido quando tem cedilha no teclado. Quando é o Windows, que é o ABNT, eu olho e falo, como é que digita isso aqui? Eu não sei mais, né? Desaprendi. Porque eu também só uso o teclado em inglês. Inclusive, meu teclado mecânico, que não é o que eu uso no Mac, ele é em inglês. E eu só comprei porque ele era nesse padrão. A BNT pra mim hoje eu olho e falo, cara, como é que usa isso aqui? Não sei mais. Tem o HTML encode, né? Porque se você colocar numa URL algo, sei lá, com C-Cedilha AOTIL, aquilo vira um percento 3D, né? O espaço também não aparece, né? Ele vira 1%20, alguma coisa assim. E uma vez já falaram, caraca, aqui tem vírus. Porque a pessoa tava digitando o C-Cedilha e a URL virava um pouco aqui, ó. Né? Fica descaracterizado. No final das contas é a mesma coisa, só tá mudando a codificação, né? E ASCII, né? Não tem estresse, né? O 64 ali, o A maiúsculo, não tem... Porque quando você entra nesse ambiente UTF, você vai ver são 32 mil caracteres. Caramba, nem sabia que tinha isso tudo. E tem, assim, nem quem viaja vai pra Alemanha. Aí compra um laptop, aí chega em casa, vai usar, você percebe que o Y e o Z são invertidos. Eles têm o teclado QWERTZ, não é o QWERTY. Cara, esquece. Ou você mapeia pra ser o teclado tradicional que você conhece e nunca olha pra ele pra digitar, ou é uma vida inteira tropeçando até se trocar de teclado. A Lari comprou um computador, fiquei em Madrid,
talvez. Aí veio com o teclado padrão europeu, que tem umas diferencinhas que são chatas no dia a dia. E aí é aquilo, você configura pro teclado que você conhece e não olha pra ele. Se você olhar pra digitar, você vai errar, né? Não tem jeito, tem que ser memória muscular e vambora. Coisa tipo barra invertida, até botar acentuação, né? O C cedilha e depois o tio em acentuação. Danou-se, você precisa de curso pra conseguir fazer isso até pegar o jeito, demora mesmo. A Ana, ela comprou um teclado há pouco tempo que não tem o shift do lado direito. E aí, só que ela trabalha no trabalho com esse shift. E aí ela trava, ela, tipo, quando você vê ela tá trabalhando aqui, ela catando milho porque falta aquela tecla. É um enterzão que tem no lugar? Isso, é um enterzão. É um enter duplo. Tá. Nossa, e não só isso, né, mas a parte das setas, putz, eu me perdi inteiro, né? Essa parte da mão direita embaixo ali é 100% tátil, você se localizar, né? Com a seta o T invertido, bonitinho, o espacinho, né, vazio ali. Nossa, não consegui melhorar com esse teclado, não. Pra quem não acompanhou o vídeo, né, da gravação, realmente é um enterzão e falta ali a tecla e é tudo fora do lugar, então... Não vou falar a marca, porque, né, mas ela já desistiu desse teclado aqui, ela tá querendo pegar outro porque não consegue usar. Bom, como ele brilha, eu chuto que seja de uma marca. A marca das coisas que brilha. E ainda sobre isso, o Almir Jr. falou que quanto ao C cedilha no Mac, se você segurar a tecla C por 1 ou 2 segundos, aparece a opção do C cedilha. Falou que com acento também isso funciona, que é só você segurar a tecla da vogal, que aparecem as opções. É uma boa função de acessibilidade, mas durante a digitação de um texto, imagina eu escrever a coluna pro Mac Magazine, né? 10, 12, 15 parágrafos, cada C cedilha você aperta e segura. Mês depois aparece. Se você clicar, segurar e apertar 1, ele coloca. Sim. É interessante. Isso é bom. Eu acho que deve ser alguma questão de acessibilidade, especialmente por isso, né? Eu gosto... A solução de interface é muito boa. Aperta e segura o E. Vai aparecer em cima os vários caracteres acentuados com E, e cada um com o número correspondente, apertou o número, pá. Ele insere ali o caractere. É lindo, né? Por isso que se você apertar a seta pra cima, você sai de onde você tá e vai o cursor vai lá pra cima, né? No texto, né? Então, é complicado. Mas é uma solução inteligente, eu acho. É uma solução inteligente, mas confesso que o Giva agora me decepcionou. Vamos ver se semana que vem se o Rambo vai me decepcionar também. Porque uma das coisas que eu mais faço é digitar diversos A's, que às vezes você tem que gerar coisas de teste, e aí eu largo o dedo em cima do A. Aquele batalhão de A. E com essa função de acessibilidade eu não consigo, só digito um A. Então eu desligo essa função de acessibilidade e ainda aumento o timer da repetição para eu ter a maior quantidade de A's. Quero encher um campo de A. Enche rapidinho. Em minha defesa... Ó, viu como é que ele ficou sentido? Ele ficou sentido. Sentiu o golpe. Em minha defesa, que eu uso o ASD. Eu sempre digito essas 3 teclas em seguida. E aí é esse meu teste. Se você ver algum dia algum sistema com isso, a culpa é minha, provavelmente. Eu nunca gostei dessa solução do Coca de você apertar e segurar, porque mesmo na época do Windows tinha um delay. Você apertava e segurava, era Não, já perdi um tempo de vida, né? Mas você pode reduzir, por isso que eu mexo, que aí já vai... Mas se você espirrar aqui, mim, vai 30 A's aqui. Direto aparece. Na minha cabeça, eu ia achar que ter falsos positivos de aparecerem letras repetidas, então é assim, Shift, volta, copia, cola, pronto, preenche um bando de A mais rápido do que você, Coca, garanto. Isso é tão complicado na minha cabeça, que no Mac, se você apertar o Caps Lock rapidinho, ele não faz nada, porque ele entende que você... Ele não acende, ele entende que você apertou errado o Shift. Você precisa segurar ele, sei lá, 0,1 segundo ali, um toque mais... Não é um toque profundo, é um toque mais lento para acender, para ficar verdinho. E isso pra mim aqui já foi 38 A's aqui, só pra acender o Caps Lock. Já eu e o Arthur acabamos de descobrir que se você só apertar rapidinho o Caps... Porque eu testei e falei, olha! Aí eu vi o Arthur fazendo com a sobrancelha também, falei, beleza, não tô sozinho aqui. Isso só funciona no teclado do Mac mesmo. Se for externo, não funciona. Mas legal, não sabia. Today I learned. Excelente. E o Almir deu uma segunda dica sobre aquele lance de parentesco, de contatos, falou assim, é só você criar um segundo contato com o seu nome,
Ou então com outro nome, o João da Silva. Aí nesse contexto você cadastra sua esposa, seu filho, pai, no contato João da Silva. Aí você pede, né? Liga pra esposa do João. E fala, eu te amo. Aí eu vou falar, ué. E pronto. Ninguém vai ligar pros seus parentes se não souber que você também é ali o João da Silva. Isso aí né, trocar nome é uma boa prática, né? Como é que é a segurança por obscuridade, sei lá. Mas é uma solução, é uma alternativa. Garanto que vai ajudar pelo menos uma pessoa que escuta aqui a DT. Obrigado, Almir, por ter mandado esse follow-up. E já que o assunto aqui é sobre periféricos, sobre o uso de trackpad, o Matheus Caldeira falou que é exatamente igual ao Coca. Aí ele brinca, talvez por ter sido alfabetizado no mouse, né, que nem o Coca falou semana passada, falou que acha maravilhoso usar o trackpad do MacBook. Mas talvez pela posição que ele fica quando é separado, não consegui usar de forma alguma. Me embananei todo com ele e, resultado, vendi uma semana depois que eu comprei. Você usa trackpad, Giva? Eu uso só quando eu tô em viagem, alguma coisa assim, mas mesmo assim eu levo um mousezinho que pra fazer a edição do podcast, por exemplo, é melhor do que o trackpad. Eu não consigo editar com o trackpad. Mas eu usei muito tempo, só que eu comecei a sentir dor na mão pela posição que meu braço ficava em cima da mesa. E aí aquela posição que a gente fica meio T-Rex, né? Meio, só que com o braço pra dentro, assim, não sei. E aí aquilo ali começou a me gerar dor no braço, eu voltei pra usar mouse. Tentei usar o Magic Mouse, que não tem nada de Magic, desisti dele, e aí agora eu tenho o MX Master S3, enfim, da Logitech, que é padrão de todos os vídeos do YouTube. Mas só por causa disso mesmo, assim, eu gosto de usar o trackpad, eu gosto de todos os gestos dele, eu acho aquilo ali fantástico, mas eu abandonei por causa disso. Já pensei até em comprar um trackpad também, pra deixar aqui no canto, mas é caro, né? Um trackpad da Apple mesmo, então eu acabo sempre desistindo dessa ideia, porque ele vai ser meu segundo mouse, então eu vou falar, muito caro pra ser só auxiliar. Na época da agência, que a gente trabalhava com produção Flash, no After Effects, coisa assim, o que eu tinha? Na minha mão direita, ao invés de ser um mouse, era o que na época era o tablet, né? A mesa digitalizadora da Wacom, tinha a Bambu, tinha a Cintiq, era mais cara, não era nenhuma neutra que eu tinha. Esqueci o nome da que eu tinha. Era uma mediana. E aí, por conta disso, o que eu fazia, né? O monitor era lá pra trás, na mesa, o teclado um pouquinho pra trás, e ficava o espaço certinho pra eu usar o trackpad como se fosse um laptop. Então, eu tinha o teclado, abaixo dele o trackpad. Não era esse trackpad que é um apartamento, que hoje em dia, né? Era um pouco menorzinho, então não ficava o teclado lá na frente, tendo que digitar feito o Jimmy Bubble, assim, né? Com as mãos batendo loucamente no teclado. Então, funcionava. Uma coisa que eu invejo, eu acho que é o ápice total da produtividade, é quem especialmente edita coisas com o mouse em uma mão e o trackpad na outra mão. E no meio tem um teclado, um monitor, e a pessoa vai falar assim, cara, essa pessoa mora na Matrix. Dá uma inveja danada, eu não consegui. Eu tentei fazer isso, me embananei inteiro, não rolou não. Acho isso muito legal. Eu invejo quem usa essa tablet, né, da Bambu, enfim, dessas marcas, como se fosse mouse. Eu não consigo. Eu já tentei, eu já tenho uma aqui pra... Enfim, eu tava fazendo curso de desenho e tal, eu comprei uma, tentei usar, não consigo de jeito nenhum, não é pra mim. E tem aquele lance de agência também, né, que era aquela coisa assim, um ilustrador chegou lá, o Ricardo Ventura, que inclusive foi o que fez as capas todas de Gigahertz aqui, esse é um cara talentosíssimo, e ele era o ilustrador da agência. E ele, como o ilustrador, recebeu ali a Wacom dele, aí todo mundo fica de olho, queria uma também, né, fica pleiteando, aí compra uma, aí mais uma, aí o dono de uma dessas vai embora, aí alguém já, em 3 segundos e meio já vai lá e pega pra si, aí daqui a pouco aparece mais uma. Espera, nem esfriar foi a cadeira, mesma coisa. Nossa, cara, parecia um bando de abutre, era muito engraçado, alguém ia embora, não tinha nem descido no elevador ainda, era um pegando o monitor, o outro o apoio do monitor, o teclado, a cadeira que era melhor do que a outra, assim, era uma limpa na mesa, que eu falei, meu Deus do céu. Mas era assim, né? Era uma dinâmica muito engraçada. Alguém descola um segundo monitor, aí todo mundo quer, aí fica aquela coisa, aí aparece mais um. Então era essas dinâmicas todas. Acabou que todo mundo tinha tablet, todo mundo tinha monitor, né? Bons tempos, que era mais fácil conseguir essas coisas. Agora, esse é um assunto meio perene aqui do ADT, sobre estratégia de quando carregar a bateria, né, do telefone, equilibrar isso com o desgaste lá, conforme o tempo vai passando, saúde da bateria. O Mark Nas falou que trocou o iPhone 15 Pro Max na semana que vencia a garantia, que o anterior acusou um problema de câmera. Ele falou que sempre carregou toda noite usando o carregamento otimizado, que é aquela função lá que tem no iOS faz uns anos, e passou a carregar toda a tarde no trabalho, raramente deixando a bateria abaixo de 50%. Aí ele fala, tem acompanhado a saúde da bateria? Primeiro erro.
E até hoje, 6 de abril, ele continua com a capacidade em 100% com 198 ciclos. Ele fala que sempre comenta com os amigos que é muito melhor carregar sempre do que deixar acabar tudo de uma vez. E é difícil convencer o pessoal a isso, né? A gente passou a vida inteira escutando que ia viciar a bateria, etc. É uma briga, né? Eu sou a pior pessoa possível, porque o meu fica aqui carregando 24 horas por dia. E tá trabalhando e tá aqui ligado no MagSafe, carregando. Quando não, o meu relógio também tá lá dentro carregando. Tipo, ele fica na minha mesa de cabeceira. Eu não ligo muito pra isso, não. Vou te falar que depois que eu ignorei a saúde da bateria, foi a melhor coisa que eu fiz. Depois que eu esqueci que aquilo ali existe e por uma dica do Coca, eu desativei a porcentagem de bateria, eu falei, nunca mais eu volto com isso. Não faz diferença. Assim, faz pra não dizer que, beleza, não sou tão avesso assim a bateria quando a gente tá viajando, né? Aí é diferente e tal, aí eu fico mais de olho pra saber quanto que eu tô gastando ou não, mas de resto, assim, nossa, acho que nem sei qual é a saúde da minha bateria, vou até olhar agora. O Mendes falou, né, de viciar a bateria. No semana passada, ou retrasada, quando a gente falou de colocar o celular no cinto, a gente saía com 2, 3 baterias, né, no início, né, e era um outro tijolão pro tijolão, né, que você conectava, né, e as baterias eram muito ruins, né, na época, né, a gente foi... Né, quando veio o iPhone, caramba, como assim? Não dá pra trocar a bateria? Como é que a gente vai fazer? Né, A Europa tá nisso até hoje. Eu ia falar isso. E agora vai, né? Acho que parece que vai. Agora, eu lembro na época do StarTAC que tinha... O modelo padrão do StarTAC era a bateria desencaixava e ficava alinhado, bonitinho, né? Uma caminha toda ali. Mas existia a bateria parrudona. Tinha que era tipo, sei lá, o dobro de bateria, era uma bunda pra fora da base do telefone, assim. Eu tenho essa imagem desse StarTAC com o travesseirinho mesmo, assim, que o Coca comentou, que dava, na época, muito mais bateria, quando até carregar todo dia era impensável, né? O iPhone, quando apareceu, já tinha dispositivo assim, mas ele foi o primeiro que o pessoal falou que é absurdo ter que carregar o dia todos os dias, né? Relógio é a mesma coisa, aí vai melhorando, né? São os preconceitos, né? Hoje a gente tá mais ok com carro elétrico, mas... a gente não abre mais a janela, né? A janela é um motor elétrico, né? Quem dá partida no carro é um motor elétrico. Toda a nossa vida tem motor elétrico ao redor. A geladeira, hoje em dia, praticamente é um ar-condicionado, né? Não é mais aquele processo onde você tem a serpentina, o gás passando em contato dentro da geladeira que gera gelo. Hoje em dia é um ar-condicionado tá ali jogando ar gelado, né? E caramba, vai gastar mais, caramba, porque a gente tem aquela coisa, o ar-condicionado gasta muita energia. E sim, gasta muita energia, mas as coisas vão melhorando. Hoje, do jeito que tá hoje, bateria não precisa se preocupar, pode deixar recarregando sempre, que no final das contas existe um jeito melhor, mas esse jeito melhor vai te dar 3 dias a mais de bateria. E vai te dar muito trabalho. Exato. Custo-benefício. Exatamente. Partindo desse pressuposto, toda vez que eu dou uma corridinha, né, o Giva vai concordar comigo, toda vez que eu dou uma corridinha de 30 minutos, eu ganho 20 minutos a mais de vida. O problema, né, é que eu gastei 30 pra viver mais 20, aí melhor não correr. O que eu ia falar do relógio, pra quem tem Apple Watch, uma coisa que eu faço, assim, quando eu quero ficar o dia inteiro com o relógio, né? Eu brinco que é o carregamento do banho. Eu vou tomar meu banho, eu boto ele pra carregar. Aquela carguinha ali já é o suficiente pra ele dar um boost e você usar mais um tempão, assim, e conseguir dormir com ele, enfim. Eu faço muito isso. Mas como eu fico em casa, a maior parte do tempo que eu trabalho de casa, tem dia que eu nem uso. Então ele fica carregando o dia inteiro. E o meu relógio já tá indo pro 2º ano, 3º ano, e não tem problema de bateria, não tem nada. Então pode ficar tranquilo. Né? Pra mim tá bem parecido o hábito e consumo de bateria. Eu também deixo o iPhone o dia inteiro, uma basezinha que meu irmão me deu daquela Bases, que é magnética, então ele serve como meu standzinho. Chega a notificação, eu vejo ali o que é, se é importante eu jajo em cima disso, senão beleza, ele tá aqui. Não fica nem tanto ao alcance, tá no fundo da mesa, junto com o relógio. É parecida com uma que o Giva tá mostrando aqui na transmissão, mas é uma que é tipo um T. De um lado deixa o telefone, do outro lado deixa ali o relógio carregando. E ficam os dois o tempo inteiro carregando. Aí o relógio,
quando eu uso é ou pra fazer exercício, e aí eu já volto pra carregar, porque dá aquela alergia, né? Então não uso mais todo o tempo inteiro. Ou então, se eu vou levantar antes da alarme no dia seguinte, aí eu uso o relógio pra dormir, pra poder ter o alarme sem acordá-la. E também, de fim de semana, eu percebo que a bateria do iPhone, que é um 13 Pro Max, tá velhinho, né? Ele já, sei lá, saio do sábado de manhã, a gente vai pra São Paulo. Domingo à noite, geralmente ele tá voltando já, assim, desligado, ou eu tenho que ficar racionando o uso, né? Tiro o brilho, ligo o modo amarelo, só pega se precisar mesmo, etc. Aí é racionar mesmo o uso, mas saúde da bateria, não importa, ela tá ruim. É o que eu sei agora por conta disso, mas depois de 2, 3 anos usando normal o iPhone. Então, eu dei o lance que eu sempre falei pro Bruno, né, assim, quantidade de coisas que eu me preocupo no dia a dia é finita e essa não é mais uma delas. Deixa eu liberar pra preocupar com outras coisas que podem, ou não, né, mas podem ser mais sérias do que a saúde da bateria. E uma coisa que gasta muita energia, que eu já percebi, é Dual SIM, né? Se você usa 2 chips, uma coisa que eu tenho feito é desligar um dos chips. Eu prefiro ser... Isso eu acho que é a única coisa que eu tenho feito. Porque, cara, gasta muita energia. Muita. E aí, se você passa o dia inteiro fora, se você estiver andando e uma das operadoras não for muito boa, aí mesmo que o negócio vai embora. Então, assim, eu tenho 2 chips no meu celular, mas eu sempre desativo um e só uso o outro quando precisar. Então, ele chega a esquentar? A única coisa... Esquenta bastante. Deixa assim, os dois ligados, mas desliga o 5G. Semana que vem você me conta o que acontece. Pode ser. Pô, vou fazer esse teste. Cara, foi, assim, já assustador. E aí vem aquele alerta, né, de bateria de celular quente, né? Então, eu geralmente desativo. E também sobre bateria, na verdade foi um Alô ADT, mas eu trouxe pra cima que fazia sentido trazer aqui junto. O Thiago falou, vocês usam o iPhone com a tela sempre ativa ou não? Tem um 15 Pro e sinto que a bateria já não é mais aquelas coisas, então se eu deixo na tela sempre ativa, ele drena muito rápido, impossibilita que eu use o recurso. Eu vou sair da frente porque eu não tenho o iPhone que fica a tela sempre ligada, que ele é velhinho, né? Mas se eu tivesse, eu não deixaria sempre ligada por motivos de foniquito e falta de necessidade. Mas como é que é pra vocês? Eu deixo o meu ligado, mas, assim, não muda a minha vida. Se eu desligasse, eu acho que só serve pra olhar a hora, coisa parecida, mas, assim, eu não sinto que com ele desativado ou ativado a bateria tá mudando muito. Mas, de novo, eu faço muito tempo em casa, enfim, tenho esse problema, né? Mas eu sempre uso, mas não mudou minha vida, não. Eu tô deixando sempre ele ligado, mas já acostumei. Agora, o que realmente degrada a bateria é aquecer, né? A bateria não gosta de quente, né? Não gosta desses estresses. Deixando carregando, né? Deixando aqueles 80% ali sempre suave, não tem maiores problemas. O Mark, ele chega a comentar, né? Que o iPhone 15 Pro venceu bateria, então tem 1 ano de uso e chega a 50%. E tá com 198 ciclos. Isso dá mais ou menos um consumo de 50% por dia. Tem 1 ano de vida, né? Metade disso dá os 200 ciclos, né? Porque o ciclo não é quando você vai de 0 a 100. Né? Se você for consumir 10 vezes 10%, você completa um ciclo. Então, esse ciclo, né, é muito também baseado naquele conceito que a gente tinha de chegou a, entre aspas, 0, coloca para carregar, e aí ele vai correndo, aquecendo, chega no 100. Hoje em dia, né, vai colocando ali pouquinha carga, já é considerado, né, esse ciclo bruto, né, já hoje não é uma referência, porque você pode ter aí quase 200 ciclos e 100% da bateria, mas bateria é sempre um mistério. Pode ser que amanhã venha o ciclo 199 e a bateria chegue a 80%. A melhor analogia que eu vi de bateria é como se fosse uma caixa de fósforo. Cada dia você queima um, mas às vezes pode dar errado. E aí o fósforo taca fogo em outros 5. Aí você perde 5 ciclos, né? Coisas da química. Achei que você ia falar do Galaxy Note quando você falou de caixa de fósforo. Desculpa, eu não podia perder essa piada. Mandem seus e-mails. No episódio 422, quando a gente falou sobre a nova lei da Europa, com uma série de regras que a Apple teria que passar a seguir, né? Não tá definido ainda, aquela coisa. Bom, dá pra voltar e escutar. Também escrevi sobre isso pro Mac Magazine, o link vai estar na descrição.
O Gustavo Rosolini fala o seguinte: alguém comentou sobre usar outros acessórios fora do ecossistema da Apple. Aí ele fala: eu faço triatlon e todos os meus registros de treino ficam no Garmin. E por conta disso, eu acabei trocando o uso do Apple Watch pelo Garmin, já que eu precisava do tracking das minhas informações de sono, calorias também, dentro do app da Garmin, e o Apple Watch não sincroniza, fora que a bateria do Garmin dura uma semana. Porém, às vezes eu não vejo as informações do Garmin até que eu abra o aplicativo, sincronize com ele aberto. Ele conclui que talvez funcionasse melhor sem ter que abrir o app, que no fim das contas é justamente o que a Europa tá falando pra Apple que tem que acontecer. Então tá aí um ponto de alguém seria ajudado por isso, e pra quem não fosse usar, é só não usar. Olha só que maravilha, não? Eu particularmente, eu gosto de corrida, né? Acho que a gente já falou disso aqui no podcast, mas eu não consigo usar esses relógios, então eu nunca passei por esse problema, mas eu já vi pessoas reclamando disso com aquelas Mi Bands, né, da Xiaomi. Então, acho que é um problema geral, assim. Infelizmente, é algo que realmente podia ser facilitado, né? Mas, enfim. É o UP, aquela dos atletas que a galera mais usa. De pulseira? Que os atletas profissionais adotaram, né? Que tem monitoramento de saúde, o tempo de recuperação. Jogador de futebol, né? Lá, Cristiano Ronaldo, jogador de basquete. Acho que é UP. Não faço? UP, achei. WHOP. Tá. Também não conhecia, aprendi agora. Mas é uma das mais usadas nesse ambiente de alto desempenho. Achei que era mais... Que os caras têm um modelo, eles entregam o diferencial deles, né? Que eles entregam a pulseira e dá os dados, né? Você tem posse ali dos dados e aí com isso você consegue medir. Caramba, eu tô aqui com uma recuperação legal, né? Eu consigo voltar a treinar e tem um monitoramento de sono também. Eu não uso esses outros relógios, não é nem por questão de sincronização, não, porque eu realmente não gosto do estilo. Eu já olhei, já fui em loja, olhei, já peguei os modelos mais caros, olhei e falei, tá, mas não é um Apple Watch. Eu falei, então eu não quero um relógio Garmin ou coisa parecida. Eu sempre desisto e fico com o Apple Watch mesmo. Aí, tudo bem, gente, eu sei que não é o ideal, que pro esporte teria que ser Garmin, Polar, enfim. Mas realmente não consigo. Pra mim também, assim, o meu acompanhamento não chega nesse nível pra exercícios. Eu sei, por exemplo, o Riga, né, que era lá do Tecnoblog, ele, sim, fazia aquelas maratonas que levam dias, etc. Só ficar no meio do mato, aí não tem o que fazer, né? Aí você precisa de uma coisa dessa, mas quem já chega... Esses aparelhos não são... O Apple Watch, né, pra esse tipo de perfil de usuário. Até tem o Ultra, que faz uma parte disso, mas essas coisas bem específicas assim, nem compensa implementar pra 3% da sua base vai usar. E de resto, além de não ter o benefício, vai custar do mesmo jeito, né? Você acaba piorando a experiência de todo mundo pra um perfil muito, muito fininho ali da torta toda de usuário. Essas outras pulseiras não vão ter um monte de coisa que o Apple Watch tem, porque no caso de você sincronizar com o iPhone, etc, faz sentido, mas quando não é pra isso, é uma troca no fim das contas, né? Essa UP eu não conhecia, ela tem uma pegada de ser meio de moda, né, de não parecer um dispositivo inteligente. Tô vendo aqui tem uns modelos, parece um tecido, uma coisa assim. Antigas, não é algo novo, recente. Não, eu nunca me liguei muito em acessório também, pra ser muito sincero, assim. Relógio, pois, beleza, funcionou, vamos nessa. E desliguei da minha cuca um pouco disso. Eu sei que tem a Xiaomi com a Mi Band lá que faz um sucesso, mas meu conhecimento não vai muito além disso. Eu tenho curiosidade de testar algumas, por exemplo, a Huawei tem um relógio desses inteligentes com uma bateria de uma semana, por exemplo. Eu tenho curiosidade de testar, mas assim, realmente nunca me pegou. A única coisa que eu já pensei foi trocar o Apple Watch normal por um Ultra, porque quando você faz uma meia maratona, você termina ele com 20% de bateria. Olha a bateria de novo. Mas acho que de resto, assim, nunca me deu vontade de tentar, não. Esse é um bom ponto. Não lembro quanto que consumiu da bateria do meu relógio quando eu fiz a meia maratona. Não lembro de ter ficado no... Teve uma vez que eu pensei e falei, cara, tem o Ultra por algum motivo, deixa eu olhar aqui. Eu olhei e falei, 20%. Falei, tá. Se fosse uma maratona, não chegava ao final, não. Então, quando eu for disputar de Nova York, eu e meu irmão, a gente pega um Ultra cada um. Lá ele já tem, né? Eu pego um pra mim. Use e devolvo. Que horror, né?
Chega na loja, tá um pouquinho suado, o que aconteceu? Então eu não ganhei a maratona, eu tô insatisfeito, eu quero devolver, por favor. Agora a gente faz uns episódios, falou sobre a IA da Meta, que ela começou a colocar no Instagram, no WhatsApp, etc. Foi bastante tempo que a gente falou sobre isso. E o Rogério Missil falou o seguinte: semana passada finalmente apareceu pra mim o ícone da IA da Meta no meu WhatsApp. Até onde eu sabia, só eu, ele dizendo, e eu, Marcos. Então, eu e o MVC Mendes eram as únicas pessoas do planeta que ainda não tínhamos acesso a esse item. Queria saber se já apareceu pra ele também. Vou dizer, já apareceu. Então, fez uns testes e queria verificar se dava pra fazer uma figurinha nativa do WhatsApp, mas a resposta foi: não sou capaz de criar imagem. E olha que a resposta veio depois de ele ter criado uma imagem pra mim. Ele achou super confuso essa experiência. Eu lembro que da última vez que eu vim aqui no podcast, acho que foi ano passado, a gente falou disso. Eu não tinha recebido, aí eu recebi na vez seguinte, e desde então eu nunca mais usei. Pois é. Eu entrei aqui, fui ver a minha última conversa com a Meta e é isso aí mesmo, 2024 tá lá travado. E eu acho, inclusive, que a minha última conversa com ela foi perguntando se ela conseguia transcrever um áudio. E aí ela não conseguia na época, eu não sei. Agora eu acho que ela tinha ganhado essa possibilidade, mas na época não podia. E nunca mais, assim, nem tentei. Pra mim, eu tô caçando aqui no histórico, apareceu em 24 de outubro do ano passado. E eu fiz só pra testar, pra criar a imagem. Pedi, teste babaca, né? Assim, cria um cachorro numa prancha de surf. Ele criou, né? Aí depois tentei uma outra coisa, um teste de segurança, assim, né? Pra ver se tropeçava em algumas coisas. Teve umas que sim, umas que não. E sarou. Nunca mais mexi. Demorou pra aparecer pra mim, mas apareceu mesmo em outubro do ano passado. Curioso pra ele ter aparecido só agora, que foi quando a Meta implementou até com o Llama 4, que ela acabou de lançar. Acho que deu uma chacoalhada nas contas que estavam presas com isso e atualizou aí pra todo mundo. Eles estão um pouco mais de segurança também de lançar. E bom, hoje em dia, se a IA cometer algum erro absurdo, a situação é bem diferente do que se fosse no ano passado, né? Não vai ter consequência nenhuma. Então o pessoal tá com menos medo de pisar na bola, né? Agora tá liberado. É só ver o ChatGPT com o Estúdio Ghibli, né? Então. Não, só é que assim, eu não sei se eu comentei isso aqui também ou se foi só no IA sob controle, mas nas primeiras horas de disponibilidade do ChatGPT das novas imagens, eu consegui criar uma imagem, uma ilustração de nudez. Falei, tá, agora cria uma imagem, faz uma imagem fotorrealista. Ele foi fazendo, parou, recolheu e falou, não posso. Mas você já fez. Mas foi só ilustração enfim, né, nudez. Então, eu nem testei de novo, porque eu não quero que a minha conta seja suspensa. Hoje em dia, se isso acontecer, é pior do que se fosse há 2 anos, né? Então, os testes que eu faço são com um olho fechado e outro aberto, assim, só com um pouco de medo. Mas tem o lance do Estúdio Ghibli, é que, sei lá, acho que o pessoal... Eu entendo, mas eu acho que o pessoal acabou dando uma exagerada no julgamento todo ali. Mas, enfim, ainda tô me informando melhor sobre isso com artistas de verdade, pra entender todos os lados dessa situação. Às vezes a gente fica meio receoso, né, do IA da Meta, né, o Llama, não sei o quê. Mas o modelo padrão da Perplexity é o Llama que eles treinaram, né? Agora, quando aparece lá na Perplexity, na pesquisa de justificativa, acho que em português, tem lá modelo R1, 7B, não sei o que lá, Perplexity whatever, que é o DeepSeek. A Perplexity gosta, né, de pegar esses modelos, coloca ali o selinho dela, mas em tese, a capacidade do Perplexity, modelo próprio dela, né, o Sonar, se eu não me engano é Sonar, né? O Sonar, é isso mesmo. É o IA da Meta. E tá ali, poderia brigar de igual para igual. Claro, agora é o Llama 4, outro ali ainda é 3, mas a IA da Meta não é uma IAzinha, não, é uma IA boa. Isso Sim. É curioso, né? Boa parte da experiência que eu tenho em servidores, né? Parte bruta, é tudo que eu copiei de Facebook, de Evernote. Peraí, o que esses caras estão fazendo? Esses caras têm um volume abissal. Peraí, esses caras devem saber fazer esse negócio. Vem cá, como é que você faz esse negócio? E tem soluções, né? Que isso acaba não sendo muito divulgado, mas muita coisa de infraestrutura é by Facebook, né? Saindo daquela coisa de rede social, né? Mas de infraestrutura, de tecnologia, o Llama é bem bom. Sim. É que é o mais... Dos abertos, é o que mais é potente e atualizado com mais frequência. Eles testam... O que o Perplexity faz, que é muito interessante, né? Esse que você falou do R1.
Eles pegaram o R1, que é aberto, fizeram pós-treinamento, tirando as travas todas da parte da censura chinesa. Então, para esse modelo pós-treinado da Perplexity em cima do R1, você pode falar do massacre da Paz Celestial, que líder mundial parece com ursinho, essas coisas que o pessoal vai descobrindo aí, que o modelo não treinava, né? Que melhor, comunismo? Isso ele responde, né? E o sonar, eles fizeram em cima do treinamento do Llama 3.3, o de 70 bilhões, e o pós-treinamento foi para priorizar o uso para pesquisa, específico para isso, e gerar as respostas mais precisas, legibilidade de um formato de resposta de pesquisa que é diferente de você usar um ChatGPT para conversar com ele, ou o próprio Llama padrãozão cru, né, que eles lançam ali e você usar nativo. Então, a Perplexity é muito boa em fazer esses ajustes para o negócio dela, construído em cima dos modelos dos outros. O sonar é diferente o suficiente para ser chamado sonar, porque não é, né, if pesquisa true, resposta mais comprida, else pode ser... Não, é um trabalho grande em cima disso. Eles passaram um tempão desenvolvendo. Sim. Eu conversei com dois executivos, o diretor de produto e de tecnologia da Perplexity. A gente falou sobre treinamento de modelo. Eles fazem um trabalho muito legal, muito rápido. Também. Dessas coisas. Assim que saiu o R1, cara, deu 2 semanas, falaram, o DeepSeek da gente, você pode usar. Primeiro, tá no servidor nos Estados Unidos. Isso. Em segundo lugar, a gente fez aqui, destravou o modelo para poder falar sobre o que você quiser. Então, é um trabalho muito legal que eles fazem. Agora a gente vai falar sobre um podcast novo que pintou nessa última semana, que eu assinei em tempo recorde, chamado... Quem vai falar é o Arthur de Vigir, a gente vai falar já. Mas antes disso, eu vou tirar 1 minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo 1 mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/ADT. Se você trabalha e depende de Wi-Fi que você não conhece para o seu trabalho, se você viaja bastante, está viajando agora, você usou um Wi-Fi que você não conhece, o Rambo está lá no Japão, certeza que usou ExpressVPN para acessar o banco, por exemplo, né? Porque você protege os seus dados, então quem está oferecendo a conexão que vai saber como é que está a segurança, quais dados são coletados, para onde isso vai parar, então qual que é o seu dispositivo, que sites você acessou, por quanto tempo, servidores que bateu, enfim, né? Vai saber o que acontece com isso. E se você conectar usando rotear a conexão pelos servidores da ExpressVPN, nem ela sabe o que está acontecendo, o que é excelente para sua privacidade. E de bônus acontece o quê? Se você rotear a sua conexão por cada um dos mais de 100 países que ela tem servidor, você vê os catálogos de streaming desses países e os catálogos são diferentes em relação ao que tem aqui no Brasil, então você pode acessar streamings aí e ver conteúdos do mundo inteiro, que é super bacana. Então, para você testar por 1 mês, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, como eu uso todo dia praticamente, no roteador de casa direto. Se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/ADT ou então usa o cupom ADT no checkout ou clica aqui na descrição para cair com o cupom aplicado que você testa por 1 mês e depois, se você está no plano anual, tem 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/ADT. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado, ExpressVPN. Muito bem, nessa última semana pintou um podcast novo. Agora, a Tour de Vigir é, por conta própria, agora uma rede de podcasts. Tem 2. Quer falar um pouquinho? Apresenta pro pessoal qual que é o nome do podcast. Sim, eu lancei um novo podcast voltado para entretenimento, a Era do Pixel. E, cara, era algo que eu sempre tive vontade de falar, era algo que eu sempre gostei, enfim. É a minha outra paixão. Eu brinco que a gente adora tecnologia, mas, bom, tô sempre no cinema, vejo filme, série, acompanhando notícia, porque, né, tá sempre aí nas redes sociais. E eu queria falar também com esse público, por isso que eu resolvi fazer o podcast. Acho que eu levei mais tempo decidindo o nome do que fazendo o podcast em si, porque quase foi Bom Dia alguma coisa, enfim, mas eu não queria que fosse... Eu cheguei a pensar em fazer diário, mas aí seria um suicídio, então eu falei, não, tem que ser semanal, e acabei desistindo do Bom Dia alguma coisa e foi pro A Era do Pixel. Um amigo meu me ajudou com esse nome, que eu adorei, e foi bem divertido, porque diferente do Bom Dia Tech, ele não é roteirizado,
eu resolvi criar uma pauta só com os tópicos que eu queria falar, e como é uma semana, né, de conteúdo, então o conteúdo tá ali na cabeça, já processado, né, então é mais fácil de falar. E por incrível que pareça, algumas pessoas já me falaram que tá mais natural do que o Bom Dia Tech, então o piloto tá melhor do que alguns episódios do Bom Dia Tech, isso me surpreendeu, mas tá sendo legal, foi legal, na verdade, né, esse primeiro episódio, e vou continuar fazendo, espero que tenha vida longa também. Boa, é interessante assim, na pauta do Bom Dia Tech, por ser um interesse paralelo seu, quando faz sentido, eu lembro de você falando sobre, especialmente, filmes, sei lá, da Marvel, coisa assim, quando era pertinente ao lado de tecnologia. Mas quando a gente começa a ficar confortável em fazer o Bom Dia Tech, já deu 2 anos? Não, 1 ano e meio, mais ou menos. Ainda não tem 2, não. Faz em outubro, acho. Já tá, não que esteja no piloto automático por descaso, mas já entrou no esquema do seu dia a dia, né? Já faz, né, você já consegue, né? Você precisa fazer alguma coisa, gravar antes, gravar depois, né? Então é uma coisa que suponho que, assim, com Coca foi assim também, comigo foi assim também, né? Todos aqui em algum momento já tiveram um podcast diário, então sabem como é que é o esquema, né? Aí você vai, suponho, escuta um podcast de um tema que você curte muito e fala, putz, eu queria conseguir falar disso, e aí você coça a coceira, tá bom, né? Coça a coceira. Então quase foi diário também. Sim, porque tem muita notícia, né? Entretenimento é outra loucura, igual tecnologia, mas demora muito pra fazer o Bom Dia Tech, assim, não parece, mas é 2 horas ali por dia. Então seria 4 horas do dia fazendo 2 podcasts, não ia dar certo. Tem esse outro fator também que eu falei, né? Acaba que, por ser semanal, eu consigo passar a semana digerindo algumas notícias e escolhendo qual que eu vou falar. E aí, por isso também que é mais fácil não ter roteiro. E acaba ficando mais natural, né? As pessoas me falaram muito isso, cara, tá muito natural. E foi uma surpresa. Não era pra eu divulgar esse primeiro episódio, só que eu divulguei pra alguns amigos, aí todo mundo falou, cara, tá muito legal, compartilha. Eu falei, tá bom, vou jogar no mundo, vamos ver o que dá. E até agora, as pessoas gostaram. Foi um feedback bem legal e vou continuar fazendo. Tô com ideia de fazer, de repente, um calendáriozinho, igual eu fiz nesse primeiro, né? De falar as estreias da semana, as principais estreias. Então, conteúdo tem. Entretenimento é outra loucura, assim, de conteúdo, né? E, diferente do Bom Dia Tech, eu tô dando um pouquinho de opinião também. Que no Bom Dia Tech é uma coisa que eu tento não dar a minha opinião sobre alguns temas. Eu tento só dar a notícia. Mas alguns eu não consigo, eu até brinco no podcast. Mas na Era do Pixel, não. Eu quero dar minha opinião também. Porque tem muita coisa ali que eu gosto, né? Muito filme que eu curto. Anime, enfim. Então, tá sendo legal. É diferente, bem diferente. E é uma coisa que você já acompanha as notícias, de alguma forma você já estava ligado ali, vamos colocar assim, como criador de conteúdo nessa área, né, que você gosta, vai nos eventos e tal, né? Sim. Eu todo ano tô na CCXP, né? E, enfim, CCXP eu tô todo ano lá, toda e qualquer A gente se conheceu pessoalmente numa CCXP, não foi? Verdade. A primeira vez que eu conheci o Marcos foi numa CCXP. Toda Comic Con que tem pelo mundo eu acompanho, as notícias, enfim. E realmente é o dia inteiro olhando ali, é rumor. É igual o mundo de tecnologia, só que com mais fãs e haters, eu tenho essa impressão. Mas ainda mais alguns assuntos espinhosos, enfim. Mas é legal, eu curto e resolvi falar um pouquinho sobre também. Alguém aqui no chat até comentou que podia ser um pouquinho maior. Eu prometo que eu vou tentar esticar, mas a minha ideia é que seja ainda um podcast curto e mais rápido de produzir do que o Bom Dia Tech, né? Porque realmente o Bom Dia Tech dá um bom trabalho. Não parece, mas é um trabalho grande, assim, bem legal, mas é um trabalho grande. Então eu queria algo mais rápido de produzir. Mas no final das contas, claro que sendo diário, você tem que fazer 5 episódios, semanal você só faz 1. Mas acaba que você tem que falar, né? Tem que editar. Não vai ser muito menos. Essas palpito aqui, que as 2 horas que você gasta pro Bom Dia Tech vai ser mais ou menos esse mesmo gasto de 2 horas para esse novo podcast. Embora, né? Um vai dar 10 horas, o outro vai dar só 2 no final da semana. Porque acaba que você vai ter que falar, peraí, tá chegando esse filme aqui, qual é a data? Qual o streaming? Né? Isso me dá um nervoso danado. Às vezes eu comento alguma coisa, comento, tá passando aonde? Caraca, tá passando na minha TV aqui. Porque, né, tem aquela informação, né? Tem
às vezes a galera faz tipo um panfletinho, né? Tá aqui, essas que são as estreias da semana, são os streamings, e tem os horários, não, vai sair em tal lugar, em outro lugar, né? Essa galera que é aficionada, né? Tem essa, não, vou aqui pegar uma VPN na Austrália, que eu acesso lá na Austrália, já pego o conteúdo. Tem, é uma paixão muito forte. Sim. Pro bem e pro mal, né? Eu relutei muito em fazer o podcast também por causa disso, né? Como eu brinquei, tem muito fã e hater. Imagina, Android, iOS, só que pra tudo. Marvel, DC, filme X e filme Y, diretor X, diretor Y, é cinema, não é cinema, enfim. E... Tribalismo e juventude, né? Só que assim, uma coisa que eu sentia falta era curtir mais essas notícias do que ficar nessas brigas, né? Então, esse é um outro motivo de querer fazer também. E isso que você falou, é uma coisa também que eu sentia falta. Então, tipo, vai estrear filme e tal, mas aonde? Qual horário? Enfim, no horário exagero, né? Mas onde vai passar? Então, esses níveis de detalhes eu sinto falta. Eu falei, cara, de repente alguém também tá sentindo falta disso. Ou então, um rumor sem uma fonte. Um rumor sem fonte, pra mim, não é nada. Então, esses detalhezinhos que eu falei, eu sinto falta disso, mas alguém pode estar sentindo, então eu vou brincar aqui e vamos ver se dá certo. E acabou dando certo. O primeiro episódio foi divertido de fazer. E você sentiu muita diferença na edição em relação ao Bom Dia Tech? Porque quando é roteirizado, né, você vai falando, a edição você tira só uma disfluência, um tropeço, você vai, volta rapidinho e tal. Quando não é roteirizado, você falou, né, você tem a sequência de notícias, deixou isso marinar na cabeça, talvez você tenha feito, passe a fazer, não sei, né, uns outlines de coisas assim, putz, eu só não posso esquecer de falar isso pra, né, mas falando extemporaneamente, né, na edição que você acaba falando, não, isso aqui nada a ver, isso aqui dá pra tirar, me repetir aqui, né, como é que foi pra editar? Que a duração já que foi mais ou menos a mesma, dá pra ter uma boa, mesmo tendo sido só o primeiro, dá pra ter uma boa régua, ser mais trabalho antes, mais trabalho depois, da mesma? Eu fiz esses outlinezinhos, então isso já tava ali na pauta, né? Na roteiro, nesse caso é pauta mesmo. Mas o que eu fiz é quando eu vi que eu tava me enrolando muito, eu preferi voltar e regravar aquele pedaço do que editar. Então na edição foi mais remover realmente os espaços, algumas palavras que eu deixei ali no meio que não deveria ter ficado, enfim, né? Por exemplo, essas coisas assim eu acabei deixando, eu acho que por isso que as pessoas acharam que é mais natural também. Exato. Então, eu preferi deixar e deu certo. Eu fiquei com medo de deixar e o pessoal não gostar, mas as pessoas gostaram. E a edição acabou sendo rápida, foi bem tranquila. Mas é porque eu perco muito tempo na pauta do Bom Dia Tech, né? A gravação e a edição do Bom Dia é extremamente rápido, mas a pauta tem dia que é para mais de 2 horas. Então, realmente, eu não queria ter esse trabalho com esse podcast. Sanidade falou. Quem que mandou aqui, né? Aturando dos que tem mais sanidade nesse meio. Diferente mesmo. E eu lembro o pessoal da Eleven Labs comentando sobre isso. Eleven Labs é aquela IA de texto para voz que você pode clonar a voz, tem loja de vozes, né, para você usar em projetos, etc. E eles falando que o que traz naturalidade é essas pequenas diferenças. O cara também, do notebook LM do Google, naquele Deep Dive, às vezes a gente faz e vai. Né? Se é o tempo inteiro, aí a gente tira. Aí, porque isso acaba distraindo. E é curioso porque, sim, e a culpa, eu acho que eu já até comentei sobre isso. A culpa não é da pessoa, dela ter os cacuetes que ela tem na hora de falar. Mas tem gente que fala de um jeito com menos cacuetes do que outros. Então, a diferença de você pegar uma pessoa falando por 50 minutos e o editado ter 30 ou ter 48 minutos, né? Tirando, né? É muito diferente esse tipo de coisa, mas as duas soa natural você deixar um ou outro disso, porque senão fica 100% maquinal, aquela fluência artificial, que aí parece um robô falando, quando na verdade não é. Então deixar um ou outro, um respiro, né? Essas coisas geradas por IA. Saiu o 20,000 Hertz recente sobre as partes de acessibilidade da Apple desde sempre, parte sonora, e lá no começo já tinha um lance de botar uma respiraçãozinha digital ali para dar essa impressão humanizada maior do que só uma máquina falando sem nenhum tipo de variação da palavra, etc, que fica literalmente monotônico, né? Monótono. O problema, eu até pensei em fazer um teste no Bom Dia Tech da mesma forma, ao invés de fazer um roteiro fechado, fazer algo nesse sentido. O problema é que, por ser diário, nem todas as notícias a gente tem ela maturada na cabeça, né? Então, foi isso que eu falei, de uma semana, a gente acaba digerindo muito melhor aquela notícia e acaba saindo outras, né? Então, ajuda a gente a ter conteúdo pra falar. E
no mesmo dia é muito difícil. Então, não sei se eu vou conseguir fazer essa brincadeira, mas pretendo um dia tentar. Vamos ver se vai ser mais difícil ou não. E notícias de tecnologia tende a ter mais números e especificações. Não que toda notícia seja de lançamento de telefone, mas tem tantas polegadas, bateria de tantos miliamperes, tem tanto de RAM, a câmera tem tantos megapixels, vai custar tanto, disponível a partir do dia tal, né? Sim, tentar improvisar junto de falar esses números todos, você vai passar uma informação errada, não tem jeito, né? Então, eu imagino que conforme for passando o tempo, você vai conseguir, com o seu aprendizado no Era do Pixel, conseguir trazer pro Bom Dia Tech, não um improviso, às vezes você não fala de um jeito que não é natural, mas é de todo mundo diferente, lendo e falando normalmente, né? Então, vai dar, um vai te informar o outro, que acho que é o jeito certo de você aprender e melhorar em qualquer coisa que você faça, no fim das contas, né? É assim que foi. A primeira pessoa que falou isso foi um amigo meu que virou e falou, cara, tá muito mais natural, eu gostei mais. Eu falei, caraca, não era essa a intenção. E aí foi onde eu me assustei, né? A televisão mostra isso muito bem, principalmente programas de auditório, sei lá, agora não é mais o Faustão, mas né, o Hulk, mas o Faustão fazia isso muito bem. Não tinha silêncio. O programa todo tinha algum som, porque é o silêncio que deixa a coisa não natural. E aí a gente preenche esse silêncio com que vira um cacuete, mas o Faustão trocava esse mas quem sabe faz ao vivo, né? Com aqueles bordões. Ia pintar um silêncio, opa, já puxava um bordão. E é nítido quando é um programa de auditório que está sendo comandado por alguém que é um repórter, é um jornalista, que aí você vê que tem essas pausas, que tem os silêncios. Né? Você pega um Pedro Bial, por exemplo, ele tem as pausas, e o Faustão completamente fluido, assim, né? São jeitos diferentes. É igual quando você também comparar, né, assim, enfim. Eu tenho visto muita notícia sobre as tarifas do Trump, acho que todo mundo, né, enfim, ainda mais que impacta a tecnologia, e aí nesses jornais geralmente chama algum especialista que não está acostumado a dar entrevista, enfim. E você vê como o ritmo é diferente para um repórter, como a forma de passar a comunicação é diferente, aí é legal ver essas coisas. Depois que a gente começa a mexer com o podcast, a gente começa a perceber mais esses detalhes, né, você fala, caraca, mas amigo, fala mais rápido isso, corta aqui, corta ali. Eu não sei se isso chega a acontecer com você, com os filmes e séries. Chega no momento em que você tá ali estudando como contar histórias, né, como se comunicar, e aí você, ele puxou essa carta aqui por causa disso. Né, ele vai pra lá, né? Se ele mostrou isso aqui, ele não ia mostrar isso aqui por nada, isso aqui é importante. Né? Teve uma vez que era um programa, né, enfim, e aí eu tava assistindo com o pessoal, falei, quem vai ganhar é esse cara daí. Por quê? Porque se ele ganhar, eu conto por quê, não vou tirar aqui a graça, mas o cara realmente ganhou. Por quê? Porque era uma voz conhecida, era um programa cheio de desconhecidos, dublado, e aí colocaram uma voz famosa pra dublar um cara. Por que vão colocar uma voz famosa pra aquele cara? Só tem uma explicação, porque o cara vai ganhar. Vozes genéricas pra todo mundo, mas o cara tem lá. Então, você começa a ver, peraí, esse ator aí é famoso. Se ele é famoso, ele tem um papel importante na trama. E várias outras pequenas coisinhas, mais além do que aquela coisa. Ih, rapaz, você tá usando Android é bandido. Ih, tá usando iPhone é mocinho. Mas os elementos de contação de história é que você vai ver. Tá, entendi. É isso que ele tá fazendo, tá indo pra lá. Isso, pra mim, é uma coisa chata, porque eu quero ver um filme, né? Eu quero me divertir, eu quero rir. Não quero, né? Essa é minha treta com o entretenimento bruto, né? Eu tento ficar um pouco afastado, porque senão eu vou cair numa análise e eu não quero ter uma planilha de Excel, coisas que eu assisti. Não, eu quero sentar lá na frente da TV e dar play. E só pra evitar follow-ups, não é que quem usa Android é bandido. É que o Ryan Johnson... Acho que é bom falar, porque nem assim, tem gente que nasceu ontem e não sabe do contexto, né?
O Rian Johnson, conhecido como o destruidor de franquias, ele falou há um tempão que a Apple não deixava vilões usarem iPhone em filmes. Então, se você visse alguém usando um telefone que não fosse o iPhone, provavelmente é o assassino. Então é isso, tá? O Coca não acusou ninguém de nada, pelo amor de Deus. Acho bom sempre deixar essas coisas claras pra evitar problemas lá na frente. Agora, junto desse seu lançamento nessa última semana... Aliás, pessoal, é claro, né? Não precisava falar, mas tá aqui na descrição o link pra quem quiser conhecer não só a Era do Pixel e também o Bom Dia Tech que o Arthur faz bastante tempo. Inclusive, se não tiver em alguma plataforma, pode me mandar mensagem, porque eu esqueci de postar em uma e em outra, são muitas. Então a galera veio me avisar, por exemplo, do Pocket Cast, se eu não me engano, que eu tinha esquecido. Então, se não tiver na sua plataforma, pode me mandar uma mensagem que eu adiciono. Isso eu sinto saudade dos tempos de ontem, sabe? Antigamente era melhor. Você lançava um podcast, você tinha um feed RSS, você cadastrava no iTunes, pronto. E todo mundo escutava, independente de onde estivesse. Aí o Google fez essa cadastra no Google pra fazer no YouTube, o Pocket Casts, a Amazon, o Deezer, ou não sei o quê. Aí é isso, né? Agora tem que fazer o mesmo trabalho 30 vezes que todo mundo tentou se apropriar do podcast. Não deu certo, o podcast é livre. Aí dá mais trabalho essa parte inicial. E o Pocket Casts especialmente. Não, obrigado. Você me lembrou de botar no YouTube, eu esqueci. Aí. É impossível lembrar do Spotify, mais um, é impossível lembrar de todos. Mas o Pocket Casts eu lembro quando a gente tentou... Quando a gente tentou, não. Bom, a gente tentou por muito tempo cadastrar os podcasts da Gigahertz. E o Pocket Casts é o que mais... O Pocket Casts e o do Google Podcasts. Era assim, o feed leva até uma semana pra atualizar. Cara, como uma semana? Uma semana sai episódio novo, não pode ser, né? Tem que ser uma coisa mais instantânea. Aí eles foram ajustando esse tipo de coisa, mas tá fragmentado demais, cara. Isso tá difícil mesmo. Difícil não, né? Estamos reclamando aqui, mas né, é um trabalho que não existia e é chato, e ficou para benefício das plataformas, não no podcast. O podcast vira só moeda de troca, o que é terrível, né? Pra quem trabalha com isso. Agora, teve uma coisa que você comentou nessa última semana que eu fiquei interessadíssimo. Você fez um teste daquela plataforma, o Arthur, né? Mas talvez o Coca tenha testado também, ele pode falar aqui. Da plataforma Manus, que é uma plataforma de agente de IA, fez muito barulho faz algumas semanas, que a gente até comentou antes de gravar aqui, a pessoa falou, momento de psique, etc, mas eles acabaram desperdiçando a chance que eles tiveram de sucesso, quer dizer, a primeira chance, né? Porque fez muito barulho, tava com invite só, ninguém conseguiu usar, e o pessoal se distrai com outra coisa rápido e esqueceram que Manus existe. E nessa última semana, essa Manus começou a liberar acesso para quem se cadastrou lá naquele começo, há algumas semanas, e é basicamente uma plataforma de IA, que além de você só conversar com ela, ela pode agir e fazer coisas em cima do que você pede. São os tais dos agentes, que no IA sob controle, a gente fala tanto de agentes que tem até um sininho. Fala de agentes, toca um sininho assim pra poder até brincar que a gente falou sobre isso. Então, isso de agentes é cada vez mais o que vai rolar dessa parte de IA, que é uma automação com mais autonomia, né? Ele fazer sozinho o que você pediu e sair pra fazer. E essa Manus começou a dar acesso essa semana. Eu ganhei acesso, não deu tempo de testar, mas eu vi que o Arthur testou. Mas antes de passar pro Arthur, Coca, você chegou a testar, sabe do que a gente tá falando? Deu uma espiadinha? Tô com acesso no... Eles abriram pra... O de convite na convite, como é que é? É, aquele acesso antecipado lá pra quem recebesse... lista de inscrição. Lista de espera. Isso, Mandaram. Fiz umas perguntinhas ali, acabou minha vida, meus créditos. Perdi todo o XP. Não. E não curei, eu não achei a cura do câncer. Poxa, é só esperar, mas tem que ser com o da DeepMind lá, vai estar com eles essa resposta. Mas eu vi que o Arthur fez uns testes que eu achei bem interessantes, inclusive também com criação de podcast, né? Já juntando as duas coisas aqui. Como é que foi pra você o uso da plataforma essa semana? Então, como a gente estava falando agora há pouco, né? Do que eu mais gasto tempo no Bom Dia Tech é justamente criando o roteiro do episódio. Então eu resolvi testar e fiz a pergunta básica, né? Gere pra mim um roteiro de um podcast com 6 notícias, cada notícia com 10 linhas. Eu fui específico em alguns detalhes. Eu vou até ler aqui o prompt pra não dizer que eu tô mentindo. Eu vou ler o prompt exato, tá? Gostaria que você gerasse um podcast com notícias de tecnologia mais importantes de hoje. São 5 notícias com no máximo 15 linhas. Gostaria dos links de referência e títulos para cada um. Foi isso que eu pedi. E ele fez exatamente isso que eu pedi, tá? O resultado foi muito bom. Eu fiquei realmente impressionado, assim, porque o conteúdo tá bem explicadinho.
um dos grandes problemas que eu tenho toda vez que eu pedia para alguma dessas IAs fazer resumo é que num texto de notícia você não tem só a notícia, né? Você tem toda a explicação, às vezes para a notícia ficar maior, coloca mais conteúdo ali e acabava que a IA se perdia nesse meio ali, né? E o conteúdo mesmo ficava de fora da notícia. E ele foi muito bem nesses pontos. E no dia que eu pedi há 2 dias atrás, ele pegou as notícias da Meta, que lançou os novos modelos de linguagem de IA, funcionário da Microsoft que tinha sido demitida após confrontarem executivos, então realmente era uma notícia importante. A Anatel aprovando a expansão da Starlink, que inclusive foi uma notícia que entrou no Bom Dia Tech. Instagram proíbe menores de 16 anos, foi outra notícia que tinha entrado no Bom Dia Tech. E Apple encheu 5 aviões com iPhones para contornar tarifas de Trump, que também tinha sido uma outra notícia que eu também tinha colocado. Então eu já tinha feito a minha pauta, depois eu fui comparar para ver. E eram notícias que de fato eram importantes do dia e os resumos ficaram muito bons. Mas aí, isso não é o forte da Manos, porque a Manos, o Mendes vai me corrigir se eu estiver errado, mas ela é baseada na Anthropic e uma outra, acho que é da Alibaba, a chinesa. O Qwen, que deve ser. E eu acho que é. Então, em tese, essa parte de obtenção de dados, de resumo, vou aqui arredondar. Você vai ter um desempenho Anthropic. Então, o que eu achei... Mas por que eu quis testar com a Manos? Porque toda vez que a gente faz esse tipo de pergunta para outra IA do gênero, ela não... Ou ela não traz notícias do dia, ou ela faz esse ponto que eu falei do resumo errado. Então, é por isso que eu queria muito testar. E aí, qual foi o problema? Ela levou mais de 10 minutos fazendo... Enfim, problema, não é um problema. Mas ela ficou 10 minutos ali pesquisando. E aí eu vi ela ponto a ponto fazendo as pesquisas, indo em todos os sites. E ela passou em sites importantes, revisou. Aí ela... É legal porque... Aparece aqui, criando arquivo, navegando, clicando no elemento, criando arquivo, navegando, rolando para baixo. Então isso foi bem legal e depois você consegue ver o computador da Manos que rodou, e como ela rodou e como ela gerou todo o arquivo. Talvez eu tenha subutilizado, como você falou, Coca. Talvez dê para fazer mais coisa, né? Mas o que achei interessante é isso, assim, porque foi um resumo muito bom. Eu não usei no podcast, mas não é algo que eu descartaria, não, assim, foi interessante. Outro problema é que eu tinha 1000 créditos e essa brincadeira, que seria um episódio, foram 500 créditos. Então, não dá pra usar todo dia. E outra brincadeira que eu fiz foi hoje, inclusive, eu pedi pra ela pesquisar no Google e, enfim, todas as sites de empresas de tecnologia, e-mails de press release. De curiosidade, eu fiz esse teste pra ver o que ia vir. Ela errou. Errou algumas coisas. Por exemplo, a Vivo Mobile, que tá vindo pro Brasil como Jove, se eu não me engano. Jove, né? E ela pegou o e-mail da Vivo Telefônica. Então ela fez essa... Que é uma confusão 100% que as pessoas poderiam fazer também, né? Exato. Mas ela fez essa pesquisa, trouxe uma listinha bonitinha. Alguns ali eu vi que estão certos e outros errados. E um outro teste que eu fiz foi pegar o link da Forbes e pedir para ela resumir, porque eu sei que a Forbes não permite que, por exemplo, o ChatGPT resuma. E ela conseguiu, porque é o agente de IA trabalhando ali, né? Então, é interessante, muito interessante, eu fiquei bem animado, mas infelizmente não dá para brincar, porque 1000 créditos é muito pouco. Muito pouco. Eu, com 3 pesquisas, eu tô com 424 créditos, se eu não me engano. 452 créditos. Então, eu consumi muito rápido. Não dá pra brincar todo dia. A gente tava comentando antes da gravação aqui, eu acho terrível o sistema de créditos que muitas dessas ferramentas de IA usam, porque é uma coisa que não dá pra prever o consumo. Você fica com, assim, você vai pegando a experiência de quanto mais ou menos vai consumir, até eles mudarem o cálculo, né? Então, essa Manos fala, né, que os créditos são consumidos, primeiro, pela dificuldade da tarefa, segundo, que eles usam, além de usar o Claude 3.5 ou 3.7 também, que liberou agora, eles já estão usando, e o Qwen da Alibaba, com o que eles falam que são 29 ferramentas, que dão para eles os poderes agênticos, né, de poder fazer as coisas mesmo, atrás de informação, mastigar, cuspir, fazer uma outra coisa, fazer um gráfico, tabela, criar código, botar o site lá para você
basicamente no ar para você e você testar, funcionando. Então, quanto mais coisas além do núcleo tiver que usar, mais consome esses créditos. Quanto tempo leva para cumprir a tarefa também é uma coisa que influencia no consumo de créditos. E os créditos não são, neste momento, não são nada baratos. O tipo de coisa que vai acabar barateando com o tempo é o equilíbrio, né? O modelo fica mais potente, vai custar mais crédito. Aí, conforme isso vai ficando mais tranquilo de dar energia e etc, fica mais barato, mas aí já é um modelo mais parrudo, que consome crédito. Mas, por exemplo, quando o pessoal que está criando conta, quem se inscreveu logo de cara está recebendo 1.500 créditos na conta de brinde, quando cria a conta. Quem se inscreveu um pouquinho depois, tipo no dia seguinte, tá recebendo, que foi o caso o seu, né, Arthur? Pra mim também foi 1.000 créditos. Pra você, você lembra qual que foram 1.000, 1.500? Então, o basal tá... Eles vão ter um esquema de member get member, e aí se você usar o meu código, se você cadastrar, eu ganho crédito, você ganha crédito, esse tipo de coisa, né? Eles falaram que esses créditos não expiram, mas, por exemplo, recebemos aqui 1.000 créditos cada um. 2.000 créditos sai R$100. Pra fazer um episódio, gastou 500 créditos, 500 não foi isso? 500 créditos. Então, eu não vou fazer a conta aqui que eu vou errar, mas projeta isso pra um mês, pra um ano. Por outro lado, a conversa é o quê, né? Isso aqui te poupa tempo, seria como se fosse uma pessoa fazendo esse trabalho, só que custa menos do que uma pessoa fazendo um trabalho. Então, para um uso profissional, corporativo, compensa. Tem toda a questão, que é óbvio que eu vale sempre trazer, que isso pode tirar o trabalho de uma pessoa, enquanto você usa para complementar o seu, por isso que vale a pena usar as ferramentas e não deixar para depois para aprender, que senão você vai perder. Então, o Manus assinatura mesmo, né? Se você for só usar... Eu acho que também tem limite de crédito, mas é um limite muito maior, custa R$1.000 por mês. Então isso já direciona para quem que é esse tipo de coisa, né? É tipo o GPT Plus, que são $200, o Claude Anthropic Pro. Hoje que a gente tá gravando saiu um plano mais barato, que é de $100, mas também tinha o de $200. É tudo nessa pegada, né? Não tem jeito que hoje em dia... Bom, o hype tá alto, dá para cobrar mais, que vai ter quem pague, e também é uma coisa que sai muito cara para as empresas fazerem mesmo, então não tem mágica. Mas crédito, aquela ferramenta POE, P-O-E, também é um esquema de créditos. As ferramentas de geração de... Tudo bem que aí é imagem, né? Bom, tem token também, mas enfim, né? Elas são pro crédito também, é uma coisa muito abstrata, né? Só aprende quanto vai custar instintivamente um crédito ou um pedido, quantos créditos vai usar, depois de um tempo, aí você já gastou, né? Então, eu não sou muito fã disso, mas eu também não tenho uma ideia melhor. Então, fico vendido na jogada aqui. Agora, a Manus, ela tá em beta ainda, tá pra chegar no final do ano. E é bem provável que até o final do ano já tem outras, né? Já tem o OpenAI Manus. A OpenAI tem o Operator, ele é bem limitado ainda. É para alguns sites, parceria específica com cada site. Então, nos Estados Unidos, tem lá para pedir comida, para comprar ingresso para jogo de basquete. Você fala, compra para mim? Ele fala, tá bom, comprei. Eu uso, né? E aquele de passagem que eu sempre acho cretino, que as pessoas não vão comprar passagem assim, enfim, tem isso também. E cada um estava meio que fazendo mais ou menos o seu sistema de desenvolvimento dessa parte agêntica. O que a Anthropic fez, que eu achei muito interessante? Eles criaram o MCP, que é um padrão, assim como... Eu vou mal comparar, tá? POP e SMTP é um padrão de comunicação que eles falaram, isso aqui vai ser para o mercado usar, vai doar para o mercado para todo mundo usar e costurar esses agentes com os modelos, de onde vem, para onde vai. Se usar isso aqui, a gente vai fazer azeitar melhor. Por milagre, as empresas estão adotando. A OpenAI vai adotar o MCP. Hoje que a gente está gravando aqui, o Google falou que vai adotar o MCP também. Então, essa parte parece estar relativamente resolvida. A Zapier, que é tipo um IFT, né? Também de automação, adotou já o MCP. Então, esses dias um vídeo de alguém usando o MCP, não sei o que lá, Computer Protocol. Daqui a pouco eu pego aqui o nome. Alguém fez um pedido no Claude. Escuta, vai no Blender e cria um ambiente 3D aqui e filmou num time-lapse. O Claude conversando com o Blender, basicamente, usando o protocolo MCP e o negócio indo fazendo bonitinho assim, né? Fazendo ali aquele começo de um ambiente já inteiro, finalizado, que é a diferença entre você sair do 0 para chegar no 100 e você sair do 30, do 50, do 10. Tipo, pô, 10 pra você chegar no 100. Então, a cada etapa, se você fizer isso, eu acho que tá aí o poder, não só desse Manus, mas de todos os outros. Mas é isso que enquanto a estrutura tá meio aberta, todo mundo vai tentar mais ou menos tirar uma solução ali. Conforme esses bloquinhos forem se consolidando, ótimo.
Dá pra todo mundo construir em cima disso. Vai ter confiança pra construir em cima disso, né? Então, esse Humanos, com as 29 ferramentas que eles têm pra fazer lá no sistema, eles certamente vão começar a adotar os de terceiros. Tem que ver se vai ser mais rápido do que terceiros vão fazer os próprios concorrentes do Humanos, né? Que é isso que o Coca chamou pra aqui, que é interessante. Cara, fim do ano... Daqui a 40 anos o fim do ano, quando o assunto é IA, né? Você tem que anunciar e lançar ontem, senão já tá atrasado. A Adobe anunciou hoje também, né? Agentes de IA para as ferramentas da Adobe. Isso é uma coisa que faz, um mês que eu falei aqui. Vai ser legal quando ao invés de você criar uma imagem, você fechada, né? Chapada, flat, um JPEG, você tiver o quê? Camadas. É exatamente isso. Você fala, Photoshop, pega essa foto aqui, deixa nesse esquema aqui, agora coloca um texto atrás e pega não sei o que lá, troca. E aí, eu não testei, né? Eu vi no vídeo, bonitinho, cria camada, cria seleção, cria máscara, cria curva, ajuste de cor, tudo do jeito que as pessoas fazem no Photoshop. Isso eu achei sensacional. E espero que o Canva esteja correndo atrás, porque aquele Photoshop, não sei lá, Express também, né? Você fala, cria aqui pra mim um convite de um evento do dia tal pro dia tal, vai ser um negócio de tênis, faz também um vídeo, inclusive um videozinho de uma bola quicando, fez. Então isso é muito legal. Um ponto que me chamou a atenção foi esse, que ele acessou um site que, em teoria, uma IA não deveria acessar e pegar informação. Isso eu acho que é uma coisa que a gente vai ver dando problema muito em breve, porque a Forbes, por exemplo, não licenciou o conteúdo dela para ser utilizado por IA, então não sei se esse resumo seria permitido, enfim. Coisas desse gênero eu acho que ainda vão dar problema, porque o agente parece que ele se comporta de outra forma, né? Então ele acaba tendo acesso às informações, mas é interessante realmente, assim, eu gostei bastante, é lento perto de uma IA convencional, mas justificável. O trabalho que ela fez de pesquisa, eu levo 2 horas, ela fez em 10 minutos, então se fosse um pouco mais barato, eu brincaria mais, de repente, para pegar as notícias mais importantes do dia, que às vezes a gente deixa escapar alguma, e aí acontece, mas foi legal. E eu achei, uma das coisas que eu acho mais legal é poder ver o resultado, você ver o computador rodando ali. Sim. Isso eu achei fantástico, muito legal mesmo. E é engraçado porque isso é prazeroso agora, mas vai contra tudo o que significa ter uma coisa fazendo a tarefa pra você. Sim, exato. Eu lembro numa entrevista, eu acho que foi com o Craig Federighi, falando sobre o Touch ID, ou talvez tenha sido com o Phil Schiller, que eles falando do fluxo, né, de você, por exemplo, quando saiu o Touch ID era uma coisa extremamente nova, as pessoas se acostumando com isso, tal, a expectativa era o quê, né? Você põe lá o dedo na tela, faz tipo, autenticando, livre, desbloqueia. Fala, não, o negócio faz isso, pra você tem que ser transparente, você pôs o dedo ali, desbloqueia, né? É a mesma coisa, hoje em dia, faz aqui o computer use, ele vai usar o seu computador, você cruza o braço e vê acontecer. É mó legal hoje. Mas não, o negócio tem que fazer sozinho quando você faz outra coisa. Te livrar esse tempo pra fazer outra coisa. Se livrar o computador, da mesma, né? Mas eu acho mó legal ver o processo de, entre aspas, raciocínio interno. Isso é divertido, né? Ver a coisa evoluindo e acontecendo e construindo em cima dela própria, assim, é muito legal. O próprio ChatGPT, né? Com o raciocínio ali, eu acho legal ela discutindo com ela mesma. Não, isso aqui tá errado, mas isso tá certo. Ele pediu assim, ele pediu essa. Eu acho muito legal ver isso. Mas realmente, daqui a pouco a gente vai olhar, não quero mais saber desse detalhe. Exatamente. E um adendo quanto ao ChatGPT, que eu descobri essa semana, é possível utilizá-lo para adicionar metadados a arquivos MP3. Eu não sabia. Nossa! Como assim? Eu pedi... Sabe o Forecast, que a gente adiciona todos os dados do podcast? Então, eu fiz uma brincadeira com o ChatGPT, pedi pra ele, ChatGPT, você consegue alterar os metadados do MP3? Ele falou, sim, eu consigo. Eu falei, mentira, não consegue nada. Fui lá, coloquei o arquivo MP3, coloquei a imagem, aí falei, título do podcast, tal. Título do episódio, tal. Descrição, tal. Capítulos, tal. Mandei ele gerar. Ele gerou o arquivo com a imagem e o título do podcast. Os capítulos não estavam. Aí eu falei, já é um avanço legal. Eu abri com o Forecast e tava lá os capítulos. E eu fechei de novo e recarregou o arquivo e tava lá os capítulos bonitinho. Nossa. Eu não sei o que tá acontecendo. Já fiz isso 2 vezes e as 2 vezes aconteceu isso. Ele só não conseguiu colocar a descrição. Eu ainda tenho que acertar qual é o nome, mas é possível. E assim, é rápido, não é demorado não, tá? É bem rapidinho.
E Que legal! eu fiquei bem impressionado. Não vi questão de qualidade, enfim, mas pelo tamanho do arquivo parece bem ok. E o episódio de ontem já foi nesse esquema. Então, se ninguém sentiu diferença, é um bom sinal. Pra todo mundo? Exato. Mas eu fiquei bem surpreso mesmo. Nossa, não tinha ideia. Que legal. Vou testar. A edição você faz aonde? Não, eu edito no Audition, eu editei o podcast e tá o arquivo final ali com trilha sonora, tudo bonitinho. Ok. E eu vou botar capítulo, a imagem do podcast, título, tudo isso. Tô perguntando porque você sabe que o Audition faz isso, né? Sim, eu não sei fazer. Ah, não. O problema sou eu. A parte de capítulos... Eu fiz exatamente esse jeito que eu falei agora, que é o jeito cretino que não te poupa um pouco de tempo, né? Que eu fiz aquela automação lá. Você abre o Ulysses, copia o tempo, volta pro Audition, aperta M, aperta barra, aperta Command V, que você copiou a minutagem, dá Enter. Aí ele criou um capítulo naquele momento. Volta pro Ulysses, pega o título do capítulo, volta. Então tô fazendo isso, tá rolando. Então a parte de capítulos eu tenho inserido, tá ficando bacana. Aí o que eu descobri é o quê, né? Se eu for depois cortar os silêncios num episódio e um capítulo, o começo cair no silêncio, ele corta o silêncio, ele corta o capítulo. Então os capítulos eu tô deixando sempre no comecinho de uma frase, de uma palavra, pra hora que eu for dar uma encortadinha, ganhar uns 2 minutinhos, né? Na edição, ele não eliminar um capítulo por engano. Aprendi na marra. Não, quanto a isso do Audition é problema entre a cadeira e o computador. Sou eu que ainda não sei usar 100% a ferramenta. Me tira uma dúvida, Arthur. Eu tô agora preso, não vou nem dormir com esse negócio do ChatGPT poder fazer isso. Só pela capacidade técnica. Acho que tá azeitado já fazer com Forecast, mas ele transforma, por exemplo, um Wave para um MP3 também? Excelente pergunta, eu não sei. Ele transcoda? Não sei. Porque... Não sei. O Audition exporta um Wave, aí eu jogo no Forecast pra poder exportar MP3, título, descrição, etc. Tem um teste, né? Que é aqueles ferramentas tipo move2wave.com, jpeg2gif.com. Aí todas elas estão ferradas. Segundo o ChatGPT, ele faz. Tem que ele faz mesmo, né? Exato. Eu acho que é mentira. Eu teria que exportar o arquivo e... Eu posso pegar um arquivo bruto e fazer o teste. Boa, enquanto você faz o teste, eu vou fazer, sabe o quê? Vou trazer aqui o Alô ADT, que é a parte que você que está escutando o episódio, você pode interagir com a gente, mandar uma pergunta, quer saber a nossa opinião sobre alguma coisa, você vai em gigahertz.fm/feedback e você manda pra gente. A gente responde aqui ao finalzinho do episódio. Como tá cumprido, a gente vai trazer uma das perguntas só, que foi de um ouvinte anônimo. Falou o seguinte: vocês costumam usar muito o Spotlight, o Raycast ou similares, assim, com muita frequência? E se sim, o que vocês fazem? Ou qual a sensação de vocês ao digitar o começo de um termo e pressionar aquele return rapidinho, mas perceber que não era o que você queria que tivesse executado por conta da rapidez da digitação e você nem saber, às vezes, o que foi executado? Isso não é que acontece com frequência, né? Assim, eu me policiei pra... Não tem tantos erros assim, mas tem alguns... É que, por exemplo, eu tava até brincando, acho que foi com o Mendes, que se me perguntar como é que escreve voo, eu falo, não sei. Mas eu tenho 4 atalhos, que são as 4 maneiras, eu acho, de escrever voo. E eu escrevo voo de uma dessas 4 maneiras e saio certo. Se eu escrever voo com 2 Os, ele vai escrever qual é o certo, que acho que é sem acento agora, sei lá qual é o certo. Problemas de alfabetização, né? Quem foi alfabetizado com o mouse, mas muda a acentuação e esquece o negócio todo. Então, ideia. Embora ideia eu já aprendi que não tem mais acento. Mas as boias, não sei o que, aquelas regrinhas. Então, eu sempre vou em cima dos erros. Essas coisas onde é grave, né? Aquela coisa de... Né? Por exemplo, muito provavelmente você nunca vai me ver mandando um e-mail sem anexo. Porque a primeira coisa que eu faço é escrever o e-mail. Aí depois que eu escrevo o e-mail, que eu sei sobre o que é o e-mail, eu vou e coloco o assunto. Eu escrevo de trás pra frente. Que a galera coloca o destinatário, o assunto e escreve e-mail. Só que aí no e-mail você cita o Zequinha, a Mariazinha. Aí eu... isso é legal, citei o Joãozinho, vou colocar aqui na cópia, né, a Mariazinha e tal. Então, dentro do meu processo, eu vou considerando essas coisas. E quando tem uma falha, eu vou lá e corrijo. Por isso que tem esse processo, né? Que eu brinco e falhou. Tá, falhou essa vez, mas não vai falhar mais. Esse erro aqui eu não cometo de novo. Então eu sempre vou ajustando as coisinhas ali pra ficar do meu jeitinho. Então
acontecem erros, mas eu vou lá e tá, o que eu posso fazer para esse erro não acontecer de novo, né? Eu gosto de mexer uma vez, mas eu sei que eu vou mexer naquela vez e vai ser definitivo, aquilo não vai voltar de novo. Pode demorar uma semana, 2 semanas, né? Se eu fosse fazer tudo aquilo que eu gostaria, não, de automação não ia dar certo. Mas eu sempre priorizo essa... É como se fosse escrever um código já considerando ali os tratamentos de erro, mas uso com muita frequência Spotlight, Raycast e similares, e nem sempre a mesma ferramenta. Por algum motivo eu gosto de umas coisas para outras coisas para outro, então fica aleatório, mas acontece sim. Comigo acontece muito, principalmente porque eu uso até para fazer conta. Eu uso o Spotlight até para fazer uma conta ali. Hoje eu tô usando o Raycast no meu Mac pessoal, mas para uma conta rápida eu abro o Spotlight ali e faço a conta. Mas acontece com frequência e eu fico levemente desesperado, dependendo do que eu escrevi. De vez em quando aparece um lembrete ali que eu não sei de onde veio, e aí eu falo, deve ter sido isso. Mas acontece. De vez em quando uma mensagem de alguém fala, oi? Algo assim. Mas com frequência também. Pra mim, eu tento adotar Raycast, o Alfred, eu sempre volto pro Spotlight. Eu assinei Raycast pra usar com IA, eu tentei, mesmo doendo no bolso, eu voltei pro Spotlight. O que acontece comigo com uma certa frequência é assim, né? Por exemplo, vou abrir o Chrome, aperto o comando espaço, CH, Enter. Geralmente, abre o Chrome. Um dia, ele abre o xadrez. Do nada. Ele acha na indexação de coisas do Mac o xadrez antes do Chrome, pá. Aí acontece o quê? Ele fala, a partir de agora ele vai apertar o CH, Enter, vai ser o xadrez. E eu passo dias abrindo o xadrez, comando espaço, CH, pá, xadrez. Falo, meu Deus do céu. Aí aquilo, você dá CH, espera um pouquinho, aparece. Aí, se eu passar com frequência, o xadrez vai aparecer sempre primeiro no Spotlight, porque afinal eu tô abrindo o xadrez toda hora, é isso que o Marcos deve querer, né? Aí eu deixo aparecer a lista, vou lá, navego até o Chrome, faz 1, 2, 3 vezes, aí vai. Mas são duas coisas, um é o Chrome com o xadrez e o outro, o que é? É parecido, é a mesma coisa, né? Que nem você vai no Safari, eu quero abrir o Google Maps, comando T, maps.pá, Enter. Aí ele abre o Apple Maps. Eu não quero Apple Maps. Aí eu vou o quê? Vou no histórico, deleto as entradas de Apple Maps, aí no Maps.com vai no Google Maps. Mas é isso, como o Spotlight não é agêntico, ele não faz nada ainda, né? Então, talvez a incompetência seja uma virtude nesse momento aqui. Então, não passei por esse problema específico. O que eu passo é isso, né? Às vezes estou na sala, conversando com a Larissa, e a carangueja do HomePod fala, feito! Você fala, meu Deus do céu, o que você fez? Precisava ter um histórico, né, de ações, mas só. Eu tenho esse mesmo problema com a Alexandra. Quando ela resolve soltar do nada um feito, ou dar um blip qualquer, eu vou perguntar, o que houve? O que era? Ela, não sei, não tem nada não. Ups, como assim, né? Eu mandei um CH aqui pro Spotlight e não apareceu o xadrez. Apareceu o acesso às chaves e apareceu o chat GPT. Ok, então talvez o erro era quando eu queria abrir o chat GPT, não sei, mas era uma coisa parecida também. Eu fiz o teste do MP3. Follow-up em tempo real. Eu tô impressionado porque funcionou. Ele converteu. Como eu já tava aqui na thread com ele pedindo pra adicionar os dados no podcast, eu fui além. Eu falei com ele, ChatGPT, adicione os dados do último episódio nesse arquivo, Wave, e converta pra MP3. Prontinho, aqui está o episódio convertido de Wave pra MP3 e tá bonitinho. Tudo certinho. Qual versão do modelo você usou? 4O. Tá. Pede pra cortar os silêncios. Equalizar. Edita pra mim. Não vai está ser o muito próximo longe. passo. Eu, óbvio, quando me contive, e durante esse tempo eu também resolvi fazer esse teste. Aí eu comecei com isso, né? Pega esse Wave aqui e transforma em MP3. Ele falou, não, tá muito grande. Eu posso aceitar no máximo arquivos de 512 mega. Tava com 700 mega, um Wave sem compressão nenhuma, né? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu peguei um Wave qualquer, que era um pouco menor. Falei, você pode transformar em MP3 estéreo com 128 kbps? Ele falou, beleza. Aí ele abre aqui um painel complementar de Python, roda o código, PyDub, import, audio segments, tá comentadinho, bonitinho, input path, output path, qual que vai ser o segmento do áudio, frequência e tal. Aí foi engraçado que ele falou assim, deu erro, deixa eu fazer de novo. Aí ele fez o processo de novo, chegou no fim e falou assim, então, acho que na verdade era que deu um erro, perdi o arquivo, você pode subir de novo? Aí eu subi de novo.
Aí ele gerou aqui, eu só não consegui, ele não me mostrou onde que tá o arquivo. Pra mim ele colocou um link. Clique para então baixar o arquivo MP3 editado. Pra mim ele deu erro de novo e falou assim, mas você consegue fazer facinho, baixa o Audacity que é de graça, ou por FFmpeg e faz, e roda essa linha de comando que ele deu, então não rolou. Mas interessante que pra você rolou, hein? Meus arquivos são pequenos, né? O BondiaTech, o arquivo é bem pequenininho. Assim, eu não especifiquei qualidade MP3 nem nada, só falei converte. Deu certo. Reproduzi aqui, que vai que gerou um MP3 vazio, né? Porque de vez em quando ele faz isso. Mas ele gerou legal. Eu achei que ele não ia conseguir, porque essa semana, quando eu fui fazer a logo do Era do Pixel, eu queria uma imagem de tela pixelizada, igual imagem de TV antiga, transparente, pra colocar por cima do meu conteúdo ali, né? Da imagem que eu tava fazendo. Eu olhei pro ChatGPT e falei, por que não, né? Vamos perguntar. Você consegue gerar? Ele falou, consigo. Aqui está a imagem, transparente. Não era uma imagem transparente. Sim. Aí eu falei, tá, obrigado. Como é que eu posso fazer no Photoshop? Aí ele deu todo o passo a passo, que eu não sei de onde ele tirou, que nunca funcionou. Passo a passo aquilo é sempre assim, né? O Claude, especialmente, ele inventa muito. Qual que é a solução pra isso? É fácil, vai em arquivo, nova solução. Não existe isso, não é assim que funciona. É verdade, vai em ajuda, solução, return. Tá, obrigado. Eu falei pra ele assim, você errou, isso não existe. Ele, é verdade, não é possível no Photoshop. Abre, sei lá, falou outro site qualquer e faça nesse site. Eu falei, mas eu não quero, eu quero no Photoshop. Tá bom, então abra o GIMP. Eu falei, cara, não. Eu desisti, falei, a hora que ele se perde em banana desse jeito, esquece, tem que ser uma conversa nova. Mas olha só, duas coisas que eu aprendi, que o ChatGPT consegue converter, que se eu apertar o caps rapidinho no Liga no Mac, foi produtivo esse episódio aqui. Quero agradecer a vocês que deixam os reviews, as avaliações, as recomendações, que mandam follow-up, mandam feedback, mandam pergunta e ajudam os ADTs a ficarem cumpridos e úteis. Agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Lembrando que se vocês quiserem mandar follow-ups ou feedbacks, é gigahertz.fm/feedback, para achar links, etc. gigahertz.fm/adt/425 ou aqui nas notas do episódio. Agradecer a Edu Garcia pela edição de mais este episódio e a vocês, Coca e Giva, que tá aqui hoje na descriçãozinha Giva, então tô tomando a liberdade de falar, pela apresentação desse episódio. Giva, parabéns pela era do Pixel, que venham mais 1 ano e meio de episódios pra você, mais 75, 80 episódios, estamos fazendo referência aí à idade do BondiaTech. Pra falar comigo, vai lá no seu motor de busca favorito, bate CocaTech que a gente interage, ou então manda uma DM lá no @coca.tech. Bom, eu agradeço novamente pelo convite, é sempre um prazer participar do ADT. Para falar comigo no Instagram ou no Threads, @Arthur_Dividir, e de segunda a sexta no BondiaTech, ou então agora às sextas ou sábados, ainda tô acertando isso, mas semanalmente na Era do Pixel. Excelente. Parabéns também pelo lançamento. Mais uma vez, claro, o link vai estar aqui na descrição para falar comigo se vocês quiserem. MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho com a Bia Kunz às quartas-feiras e o A Fonte com o Felipe Espósito às segundas-feiras. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle, que sai de quarta e de sexta-feira, um é de notícia, outro de entrevista, e escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Fim de semana passado, se não for a OpenAI, em relação à brincadeira de 1º de abril que eles fizeram, então quem quer Apple tem que comprar, o link vai estar aqui na descrição, quiserem passar por lá, dar uma lida, comentar, é sempre bacana ver essa interação rolar por lá também. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Até! Tchau, tchau!